Dia 17 de maio, Dia Internacional contra a LGBTfobia. Um dia muito importante, uma data importantíssima para a gente falar e falar alto, né? Falar muito alto contra o preconceito, contra a discriminação. Eu sou Eduardo Laviano e hoje o que eu queria fazer? Queria fazer uma reflexão, né? Acerca dessa data tão importante que é celebrada hoje e juntar um pouquinho com o momento que a gente está vivendo atualmente por conta da pandemia do novo coronavírus. Como muitos já sabem, 30 anos atrás, né, a homossexualidade foi retirada da classificação de doenças e problemas relacionados à saúde da Organização Mundial da Saúde, nesse exato 17 de maio, só que em 1990. Por isso que essa data foi instituída para celebrar o dia, né, do combate ao preconceito contra lésbicas, gays, transexuais, bissexuais e todas as outras identidades de gênero que formam essa diversidade que hoje em dia a gente conhece como comunidade LGBTQIA+, e todas as siglas que a gente vê por aí. Ou seja, dá pra parar pra pensar, né? Não tem muito tempo que a orientação sexual das pessoas que não seguiam um padrão, que não seguiam o status quo, era considerada uma doença, um transtorno, um distúrbio, mas, né, graças ao ativismo de muita gente séria e comprometida com a causa, a OMS consertou esse erro aí. Porém, é claro, né, que a vida não virou uma cama de pétalas depois disso. A comunidade LGBTQI continuou enfrentando muitos problemas depois disso, diversas dificuldades históricas, sociais, políticas. E eu acho que agora está passando por mais um novo problema, que é justamente a homofobia na quarentena. E como eu vi pouca gente falando sobre isso, eu decidi endereçar esse tema nessa data de hoje. Já tinha um tempo que eu vinha refletindo sobre isso, mas sozinho, sabe? Pensando assim com os meus botões. Porque desde muito cedo, todo mundo que é da comunidade LGBTQI+, tende a buscar redes de apoio fora dos núcleos familiares, justamente para viver uma vida mais saudável, com menos julgamentos e tudo mais, e tudo isso acabou. Tipo, e agora? Acabou, tá todo mundo trancado em casa. Não tem mais amigo, não tem mais sair para um bar com gente que aceita, que te entende, que dá para conversar, uma conversa tranquila e tudo mais. Isso, por enquanto, foi interrompido. Todas essas redes de apoio, seja de faculdade, no trabalho, na noite, todas elas estão sem data para voltar. Então isso foi uma mudança muito drástica na vida da comunidade LGBTQI no geral, porque nem sempre todo mundo tem o privilégio de viver numa casa, de ter uma família que aceita as pessoas do jeito que elas são, dentro da sua espontaneidade e do jeito de enxergar a vida. Então isso se tornou uma dificuldade a mais para um período que já está sendo muito difícil para muita gente dentro e fora da comunidade. Eu fiquei pensando nisso principalmente porque a imprensa tem tratado com uma certa frequência um aumento, né, no caso de agressões a mulheres, né, durante o isolamento social. E eu fiquei com isso na cabeça, mas não tinha visto nada relacionado à comunidade LGBT, até que um caso que tomou notoriedade no Twitter de uma moça lésbica de 17 anos que foi agredida pelo pai dentro de casa, com fotos e tudo, muito triste. Mas isso acabou também abrindo meus olhos e os olhos de muita gente para essa realidade que eu, infelizmente, tenho certeza que ela não é a única pessoa da comunidade passando por isso. Isso, claro, é um caso extremo, né? Um caso que chegou a uma agressão física, mas é importante lembrar que a homofobia, bifobia e transfobia não é só isso, né? Muita gente acha que a homofobia é quando você agride, bate alguém com uma lâmpada ou então dá um soco, não, né? Existe todo um leque de comportamentos e comentários e até detalhes mesmo que agridem diariamente, né, a comunidade LGBT, que começam muitas vezes dentro de casa, dentro da própria família e que desde cedo vão treinando, né, a gente vai se educando dentro da comunidade para conseguir desviar disso. Só que, como desde que o isolamento social começou, todos os círculos sociais presenciais, né, que mantinham a sanidade da nossa cabeça, da nossa vida social e tudo mais, foram interrompidos, às vezes fica muito mais fácil, né, pra gente da comunidade LGBTI, mas para outros também, ficarem só dentro de um quarto, tipo, olhando para uma tela de celular, sem interagir, sem fazer nada, muitas vezes para fugir de comentários desrespeitosos, de agressões psicológicas e tudo mais. Só que é óbvio que isso faz um mal danado, gente, sério, até porque a gente demora anos para conseguir se libertar desse isolamento social que é da nossa cabeça, né, e que meio que a sociedade imprime na gente desde cedo, um isolamento social que não tem nada a ver com coronavírus, mas que tem a ver mesmo com preconceito. Isso faz um mal danado, acho que eu nem preciso falar
falar pra vocês sobre isso. Eu sei que assim como eu, muita gente tem o privilégio de viver num ambiente seguro e de respeito, mas não é todo mundo que vive nessa mesma realidade. É exatamente por isso que a gente precisa falar desse assunto. E eu acho que mesmo nesse caso de você ser aceito dentro de casa, né, que é um privilégio, claro, existe também uma certa repressão da espontaneidade que do fato de você não estar convivendo com gente igual a você, do fato de você não ter por perto gente com experiências semelhantes, né, com quem você possa falar abertamente sobre a sua vida, baseado, né, naquilo que você conhece, naquilo que você sabe. Tenho certeza que muita gente por aí tá com saudade de ter uma conversa normal que lésbicas, gays, transexuais têm no dia a dia, no cotidiano normal, tipo, tá reprisando um Novo Mundo agora, ninguém vai tá assistindo lá o Rodrigo Simas de índio seminu, né, o Piatã, e falar, nossa, que gostoso, na frente dos pais e tudo mais. São coisas que a gente tem no dia a dia da nossa comunidade que, por enquanto, a gente vai ter que esperar um pouco para retomar o normal. Claro que não é um caso de homofobia, não se trata de LGBTfobia nesse caso, mas essa repressão da espontaneidade também faz mal, né, para a saúde mental da gente. Eu acho que essa discussão acaba englobando essa amplitude de detalhes que parecem detalhes, mas que não são. Constroem, né, uma vida, constroem um dia a dia. Eu li uma reportagem, inclusive, do UOL, na qual a jornalista Natália Geraldo fala sobre exatamente isso, sobre como muitas pessoas LGBTI precisam encarnar personagens, né, desde que esse isolamento começou, para poder evitar brigas, para poder evitar problemas maiores dentro de casa, e especialmente quem tem entre 18 e 25 anos, que geralmente é quem mora com os pais. É bom falar também que esse isolamento social só potencializa coisas que já existiam. Então, tipo, ambientes homofóbicos e preconceituosos tendem a piorar durante o isolamento. Provavelmente muitos desses problemas já existiam antes mesmo da pandemia e agora só ficaram maiores. E o que não falta é relato na internet, né? A grande imprensa ainda não endereçou esse tema com muita firmeza, mas a gente que tem acesso e que está sempre vendo relatos e tudo mais, tem visto muitos casos de irmãos nossos da comunidade que estão passando um perrengue durante a quarentena. É um desgaste de saúde mental extra que a comunidade está passando, especialmente quem mora com pais ou quem mora com a família. Então toda tentativa de falar desse assunto é válida, seja com pais, com mães, com irmãos, com quem seja lá você mora, ou até mesmo falar sobre isso abertamente na internet, porque ajuda tanto. Eu só estou fazendo esse vídeo, por exemplo, porque li o caso da menina que foi agredida pelo pai, então é importante que a gente não se cale sobre isso. Então eu acredito assim que toda tentativa de levantar esse assunto e de criar um ambiente mais seguro mesmo para as pessoas LGBTI dentro de casa é válida. O que não dá é para viver mascarado, fingindo que ignorando, né, essa realidade, até porque a gente nem sabe quando isso tudo vai passar. Isso me faz lembrar também que mais do que nunca a gente, quanto comunidade, precisa estar unido. Isso significa o quê? Manda um oi pro teu amigo, cara. Que tu sabes que eles têm sei lá, um pai conservador, uma mãe conservadora, e às vezes um oi, um tudo bem, como é que estão as coisas aí, faz toda a diferença, seja por videochamada ou no dia a dia das redes sociais, que é o que dá pra fazer agora. Eu tenho certeza que esse ato pequeno pode ajudar muita gente a se abrir, a não guardar tanta coisa pra si, porque é difícil, né? Uma hora a cabeça explode. A gente sabe que a situação não é fácil aqui no Brasil pra quem é da nossa comunidade, mas a gente não pode deixar que isso invada também os núcleos familiares e que a situação se complique ainda mais dentro de casa. Pelo contrário, nesse momento que tá todo mundo sensível, que existe uma fragilidade emocional generalizada, que a gente precisa mesmo de ambientes acolhedores. E claro, que tenham muito respeito. Essa era a reflexão que eu queria trazer pra vocês, pra não deixar essa data importantíssima passar em branco. E vamos lembrar sempre que ser gay, lésbica, trans, bi, assexual, intersexual, queer, drag, nada disso é doença. Doença mesmo é o preconceito. E esse dá pra curar com informação, dá pra curar com boa vontade, dá pra curar ouvindo os outros. Esse dia é importante pra gente lembrar que independente desses malas preconceituosos, otários, retrógrados, ficarem atazanando a gente já ganhou, a gente tá aqui, a gente vai continuar existindo. Não há nada que eles possam fazer sobre isso. A gente já ganhou essa luta e vamos, claro, aproveitar essa data, não só pra celebrar os direitos já conquistados, né, mas refletir também e reforçar um ânimo na conquista de novos direitos, mais direitos e também na conscientização contra o preconceito e contra a homofobia, bifobia, transfobia e tudo mais. É isso. Se você tem alguma história interessante, importante que você acha que tem que compartilhar, conta aí pra mim e vamos ficar bem, vamos se cuidar, vamos cuidar um do outro que a gente vai sair dessa juntos. Tchau!